Pai do Senhor, meninas, vamos orar para a gente começar o nosso devocional hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos na Tua presença gloriosa, Senhor, nesta manhã que Tu tens nos dado, Pai amado e eterno. Te louvamos pela noite de paz que nos concedeste para repouso, e agora te pedimos um dia de paz, de tranquilidade, Senhor, na Tua presença, que possamos, Senhor amado e eterno, assimilar tudo aquilo que Tu tens para nós nesta manhã. Amigo Espírito Santo, abre o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que possamos entender tudo aquilo que a palavra do Senhor tem falado aos nossos corações e possamos, Senhor, compreender plenamente. Pai de amor e de bondade, recebe a nossa oração no trono da graça. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos meditar no capítulo 22 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Capítulo 22, do versículo 1 ao 71. É uma leitura bem extensa, mas é muito boa a palavra de hoje, né? Os títulos, os temas, que fala a respeito da a traição de Judas, que é a última Páscoa. Jesus prediz a Pedro que ia negar a ele. Jesus ora no Monte das Oliveiras. Jesus é traído e preso. Pedro nega Jesus e o julgamento de Jesus diante do conselho. É uma leitura extensa, mas é algo assim muito muito bom o assunto. O versículo de 1 a 71. A festa dos pães sem fermento, também chamada de Páscoa, se aproximava. Os principais sacerdotes e mestres da lei travavam uma forma de matar Jesus, mas tinha medo da reação do povo. Então Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos 12, e ele foi aos principais sacerdotes, aos quais capitães da guarda do templo, para combinar a melhor maneira de lhes entregar Jesus. E eles ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Judas concordou e começou a procurar uma oportunidade de trair Jesus, para que de trair Jesus, e eles ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Judas concordou, começou a procurar uma oportunidade de trair Jesus para que os prendessem quando as multidões não tivessem por perto. Chegou o dia da festa dos pães asmos e sem fermento, quando o cordeiro pascual era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: vão e preparem a refeição da Páscoa para que comamos juntos. Onde o Senhor quer que a preparamos? Perguntaram. Ele respondeu: logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água ao seu encontro. E na casa onde ele entrar, digam ao dono: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? E eles levaram a uma sala grande no andar superior, que já estavam arrumadas. Preparem ali a refeição. E eles foram encontrar tudo como Jesus tinha dito. E ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês até o meu sofrimento. Pois eu lhe digo agora que não voltarei a comê-la, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tome isso e compartilhe entre vocês, pois não bebereis vinho outra vez, até que venha o reino de Deus.
Tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Mas aqui, compartilhando da mesa conosco, está um homem que vai me trair, pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer, mas que a aflição espera aquele que o traiu. Os discípulos perguntavam uns aos outros: qual deles faria uma coisa dessas? Depois começaram a discutir entre si. Qual deles era o mais importante? Jesus lhe disse: neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo, e, no entanto, não são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior, e o líder seja o servo. Quem é mais importante, ou que está à mesa, ou que serve. Não é aquele que está à mesa, mas quem não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. Vocês permanecerão comigo durante meu tempo de provação. E assim como meu Pai me concedeu um reino, eu agora lhe concedo o direito de comer e beber à minha mesa, em meu reino. Vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar com cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir para a prisão, até a morte ao seu lugar. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe digo uma coisa hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes que me conhece. Em seguida, Jesus lhe perguntou: quando eu os enviei para anunciar as boas novas, sem dinheiro, sem bolsas de viagem e sem sandálias extras, alguma coisa lhe faltou? Não, responderam eles. Então ele disse: agora, porém, pegue dinheiro, uma bolsa de viagem, e se não tiverem uma espada, vendam sua capa e comprem uma, pois é necessário que se cumpra esta profecia ao meu respeito. Ele foi contando entre os rebeldes: sim, tudo que os profetas escreveram ao meu respeito se cumprirá. E eles responderam: Senhor, temos aqui 2 espadas. É suficiente, disse ele. Jesus, então, acompanhando os seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra. Ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu e fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e a sua angústia era tanta que seu suor se tornou-se em gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão, conduzida por Judas, com 12 homens, com um dos 12. Ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos lutar? Trouxemos as espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: basta. E tocando a orelha do homem, curou. Então Jesus se dirigiu aos principais sacerdotes, aos capitães da guarda do templo e aos líderes do povo que tinha vindo buscá-lo,
Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espada, pedaços de pau? Pois que não me prenderam no templo? Todos os dias eu estava ali ensinando, mas esta é a hora de vocês, o tempo em que reina o poder das trevas. Então eles o prenderam e levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta de Pedro e sentou-se com ele. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim, disse: Este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse: Você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de horas mais tarde, outro homem afirmou com certeza: Esse ainda também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: Homem, eu não sei o que vocês falam. E no mesmo instante o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Os guardas encarcerados de Jesus, como encerraram a zombar dele e a bater nele. Venderam seus olhos e diziam: profetize. Vendaram os seus olhos e disseram: profetize para nós, quem foi que lhe bateu desta vez? E o insultava de muitas e outras maneiras. Ao amanhecer, todos os líderes do povo se reuniram, incluindo os principais sacerdotes e os mestres da lei. Jesus foi conduzido à presença desse conselho. E eles perguntaram: diga-nos, você é o Cristo? Jesus respondeu: se eu lhes disser, de modo algum acreditarão em mim. E se eu lhes disser uma pergunta, se eu lhes fizer uma pergunta, não responderão. Mas se agora em diante o Filho do Homem se assentará à direita do Deus Todo-Poderoso. Todos gritaram: então você afirma que é o Filho de Deus? E ele respondeu: vocês dizem que eu sou. Que necessidade temos de outras testemunhas? Disseram eles. Nós mesmos ouvimos de sua boca. Então, nós estamos vendo aqui que eles queriam, de todas as maneiras, prender Jesus. Eles queriam, de todas as maneiras, matar Jesus. Porque todos estavam ali dispostos a ver Jesus ser crucificado. E, veja só, até os próprios que andavam com Jesus também não quiseram, de maneira alguma, afirmar que andava com Jesus. Porque o medo era tanto, que eles não tinham coragem de afirmar que, na verdade, andava com Jesus. Depois de ter visto Jesus fazer tudo, mas mesmo assim, eles acharam por bem negar que estava com o Mestre. Então, nós estamos aqui diante de um tema, nessa leitura que acabei de fazer, que é o Cordeiro entregue por amor, lições da última ceia até a cruz. É baseado em Lucas, capítulo 22, versículo de 1 a 71. O capítulo 22 de Lucas é um dos mais intensos e emocionantes de todo o Evangelho. Nele acompanhamos Jesus nas horas que antecedia a sua morte. Traição, ceia, oração, prisão, negação e julgamento. Tudo isso mostra a grandeza do amor de Cristo, que se entregou por nós, mesmo sabendo da traição, da indiferença, da dor que enfrentaria. O que aprendemos com Jesus nesse momento decisivo, como lidar com as provas, traições, momentos de dor. Então, diante deste capítulo, o Senhor nos ensina a como nos comportar diante das traições, das dores e das provações da vida. Ele nos ensina como devemos nos comportar. Então, nós vamos para o primeiro ponto desse estudo, essa palavra, que é a conspiração contra Jesus, que está no versículo 1 ao versículo 6.
O capítulo começa lembrando que era tempo de Páscoa, a festa que celebrava a libertação do povo do Egito. E justamente nesse período, o verdadeiro Cordeiro de Deus seria entregue. Os principais sacerdotes e escribas buscavam um meio de matar Jesus. E Judas, um dos 12, foi usado por Satanás para trair o mestre. Está no versículo 3 ao versículo 6. A religiosidade sem Deus pode se tornar inimiga da verdade. O amor ao dinheiro e ao poder abre portas para Satanás. Até quem anda perto de Jesus pode trair se não vigiar. Examine seu coração e o que tem mais valor para você, Jesus ou as ofertas do mundo? É isso que nós precisamos analisar. Nós precisamos ver aqui. O que tem mais peso para mim? É Jesus ou os prazeres, os valores do mundo? O que o mundo pensa, o que o mundo acha, ele não nos determina. Mas o importante é que somos servos do Senhor. Nós estamos aqui e adoramos ao Senhor, e o Senhor é a coisa mais importante. Jesus é a pessoa mais importante para todos nós. Ele é a pessoa importante para nossas vidas. Nós precisamos entender. A palavra do Senhor diz que o amor ao dinheiro é o poder para abrir portas para Satanás. Porque a pessoa por dinheiro faz tudo. Mata, mente, rouba. Por dinheiro a pessoa faz qualquer coisa. Então, por isso que a palavra do Senhor diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é que o dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor a ele. Veja só, o amor é tanto, a devoção é tanta, que se mata, se rouba, se trai, não fala a verdade, tudo em nome do dinheiro. Então, nós temos que ter pedir ao Senhor para que nos converta neste lado, que é a questão do dinheiro. Na última ceia, a nova aliança, que está no versículo 7 ao 23, Jesus envia Pedro e João para Travou, meninas. Aqui eu vou fazer por aqui agora. Então,
colocar aqui. É porque travou aqui e vamos dar continuidade. Então, Jesus e Pedro envia Pedro e João para preparar a Páscoa. E tudo estava sob controle divino. Nada fugiu ao plano de Deus. Na ceia, ele dá novo significado ao pão e ao vinho. O pão, o seu corpo entregue. O cálice, o seu sangue derramado por nós. Aqui nasce a nova aliança. Agora não precisamos mais de sacrifício de animais. Cristo é o Cordeiro perfeito. Então, a ceia não é apenas um ritual, é um memorial, um compromisso com Jesus. Quando participamos, lembramos do sacrifício e renovamos a nossa aliança com Ele. Então, nós estamos vendo aqui o significado, o verdadeiro significado da ceia, que tem uma simbologia maravilhosa, que mostra que Jesus se doou, se entregou por nós. Na lição 3, para os discípulos, mesmo após a ceia, os discípulos discutiam quem era o maior. Jesus ensina, o maior é o que serve. Ele próprio deu exemplo, sendo mestre, lavou os pés dos discípulos, e que está no capítulo 13 de João. Aviso a Pedro, que é o versículo 31 ao 34, Satanás pediu para peneirá-los, mas Jesus intercedeu por Pedro. Pedro promete fidelidade, mas cairá realmente em tentação de negá-lo. A grandeza no reino não é a posição de serviço, e nunca confie em sua força espiritual. Dependa da oração e da intercessão de Cristo. Então, nós precisamos, a cada momento, todo momento, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos ter vigilância todo instante para não cair em tentação. Nós precisamos estar em vigilância. Porque quando Jesus está dizendo aqui que o maior não é a posição que você ocupa, porque a maior posição é a de servo, é a de servir. Jesus estava mostrando que ele estava ali para servir. Então, ele estava servindo, procurando servir a todos aqueles, mostrando que o mais importante na igreja, na casa do Senhor, ou realmente no meio dos servos do Senhor, é o servir. Mas tem pessoas que gostam de status, tem pessoas que gostam de uma posição de destaque, mas o Senhor está mostrando que o mais importante é o servir. Né, que nós precisamos tomar esta posição de estar servindo uns aos outros. Isto é a posição mais importante. Jesus no Getsemane, no versículo 39 ao 46. Jesus vai orar como era costume, era seu refúgio. Ele diz, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo se faça a mim, não faça a mim a minha vontade, mas a tua vontade. Porque Jesus sabia que a vontade de Deus era a mais importante naquele momento. E aqui nós podemos ver a agonia, sua humanidade sente o peso do pecado. A submissão, ele se entrega à vontade do Pai. Um anjo vem fortalecê-lo, está no versículo 43. Seu suor era como gotas de sangue. Veja só. As pessoas dizem assim que Jesus sofreu, padeceu como divino, mas não foi. Jesus morreu, padeceu como humano. Então, Jesus se entregou e todas as dores que sentiu foi realmente na humanidade, na sua humanidade. Ele estava ali se fazendo de réu, se fazendo de maldito para reconciliar o homem com Deus. Então, Jesus sofreu como homem e não como Deus. Ele sofreu amargamente. E interessante que, se você for analisar, e nós estamos falando aqui do Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, e Lucas era médico, e ele diz assim, e o seu suor era como gotas de sangue. Porque se uma pessoa, um ser humano, sofrer tanto, um sofrimento que muitas vezes sem ter nenhum paliativo, é claro que o suor se torna em sangue. E assim o suor de Jesus se tornou em sangue. Enquanto isso, os discípulos dormiam. Quando a lição que a gente tira aqui é que quando a pressão aumenta,
A oração é a chave. Não durma, não durma espiritualmente. Nós precisamos entender que a nossa vitória é quando estamos de joelho, orando, buscando a presença do Senhor. Nós sabemos que não é fácil, é por isso que o inimigo muitas vezes quer nos arrancar da presença do Senhor. Ele quer nos tirar da presença do Senhor, porque sabe que quando nós estamos fortes, estamos valentes, é quando estamos de joelho na presença do Senhor. E nós precisamos ter entendimento disso. Quando estamos de joelho na presença do Senhor, é quando o inimigo realmente é afugentado, porque ele sabe que quando o joelho se dobra, a mão do Senhor, do eterno Deus, está pronta a nos ajudar, nos socorrer e vir ao nosso encontro. E nós precisamos ter esse entendimento, compreender que quem nos afasta muitas vezes da oração é o próprio inimigo das nossas almas. Ele é que muitas vezes afasta da nossa. Ele afasta, quer nos afastar da oração, porque ele sabe que quando estamos em oração, sabe que a perda dele é verdadeira. Ele está sempre perdendo. Mas quando nós estamos firmes no Senhor, quando nós estamos orando, ele sabe que a derrota dele está garantida. A derrota dele já está escrita. A derrota dele é real, porque ele não suporta ver um crente de joelho dobrado, porque sabe que está adorando ao Deus eterno, aquele que pode todas as coisas. Então, nós precisamos compreender tudo isso, abrir a nossa mente, que a nossa mente possa ter uma expansão de consciência disso aqui, para que possamos entender que Jesus é aquele que tem mostrado para nós que nós precisamos estar constantemente na oração. No capítulo 5 diz assim, prisão e negação, no item 5, no versículo 43 ao 62. A traição de Judas chega com um beijo, sinal de amizade usada para a traição. Jesus pergunta, com um beijo traíste o filho do homem? Pedro tenta reagir com violência, mas Jesus o repreende. E ele não veio para lutar com a espada, mas para entregar-se por amor. E foi isso que Jesus fez, se entregou por amor a nós, se entregou por amor a cada uma de nós. Depois Pedro nega Jesus 3 vezes. Enquanto o galo canta, Jesus olha para Pedro e ele chora amargamente, porque Jesus tinha dito para ele que ele iria traí-lo. E ele disse que não, que se fosse necessário ir até a cruz. Mas ele não suportou o que Jesus suportou. Ele negou Jesus, dizendo que não era um deles. Mesmo quando caímos, Jesus ainda nos olha com amor e restaura a nossa vida. Ele não despreza aquele que cai, ele não despreza aquele que muitas vezes não consegue se firmar, ele não despreza, mas ele olha para ele para que ele possa entender e sentir dentro dele um arrependimento a ponto de pedir perdão por aquilo que tem acontecido em sua vida. Porque muitas vezes a gente diz assim, o Senhor desprezou, o Senhor não despreza ninguém. E principalmente quando nós estamos em necessidade extrema, ele não despreza, mas ele quer ver o nosso coração contrito, o nosso coração aberto e o nosso coração desejoso de realmente se arrepender para ter o olhar dele de amor, de misericórdia e de bondade, sempre andando conosco. O 6 diz assim, o escárnio e julgamento. No versículo 63 ao 71, Jesus é zombado, espancado, humilhado, mas permanece firme diante do sinédrio e pergunta, és tu o Cristo? Que eles perguntam, o sinédrio pergunta, és tu o Cristo? E ele responde, desde agora estará sentado à direita do Todo-Poderoso. Ele o condena, mas a verdade é que Jesus não estava perdendo, ele estava vencendo. E nós só estamos aqui de pé, porque Jesus venceu na cruz do Calvário por nós. Então, nós fazemos parte do vencedor, nós servimos ao vencedor, então nós precisamos estar de pé,
e saber que o Senhor é aquele que está conosco. Não podemos, de maneira alguma, desistir. Nós temos que avançar. Nós temos que persistir, porque fazemos parte de um Deus poderoso, grandioso, e aquele Jesus que é vencedor, que venceu por nós. Por isso que a palavra do Senhor diz o seguinte, que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Então, nós precisamos lutar e vencer. Lutar e ter convicção de que iremos vencer, porque nós servimos ao vitorioso, nós servimos aquele que venceu, nós servimos aquele que é magnífico, nós servimos aquele que é grandioso. Então, nós, a cada dia, somos vitoriosos. Não existe lutas, dificuldades, problemas que Deus não nos ajude a atravessar. E Ele está conosco. E nós fazemos parte deste rebanho de pessoas vitoriosas, porque servimos ao vitorioso. Então, neste capítulo, vemos o amor sendo entregue, oração, traição, negação, dor e vitória. Mas que nós possamos, mesmo no meio das provas, das adversidades, dizer que fazemos parte da família de Deus, da família de Cristo, porque fomos compradas com preço de sangue na cruz do Calvário. Ou por que Satanás, muitas vezes, ele chega para nos atacar? Sabe por quê? Porque ele gostaria de estar no lugar onde estamos hoje em Cristo Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que hoje nós estamos sentados à direita do Pai em Cristo Jesus. Era justamente onde Satanás gostaria de estar. Era onde ele gostaria de estar também, era naquele lado. Mas nós estamos em Cristo Jesus, então ele faz de tudo para tirar-nos da presença. Ele faz de tudo para acabar com a nossa fé. Ele faz de tudo para acabar com a nossa perseverança. Ele faz de tudo para nos tirar da oração, porque é por este meio que nós conversamos com o Senhor e somos fortalecidas por Ele. Nós precisamos compreender que o Senhor é aquele que se entregou, e Ele se entregou por amor. Então, tudo que formos fazer para o Senhor, devemos fazer por amor. Amor ao Senhor, ainda que seja muitas vezes para alguém que não vê o que estamos fazendo, ainda que seja para alguém que muitas vezes não valoriza o que estamos fazendo, não estamos fazendo para eles, estamos fazendo para o Senhor. Nós somos servas do Senhor, nós estamos aqui para servir, assim como Jesus nos ensinou. A cada momento as pessoas precisam ser servidas e nós estamos aqui para servir. É interessante que quando a gente faz alguma coisa para alguém diz assim, aí a gente responde, alguém diz obrigada, e a gente diz assim, de nada. E essa resposta de nada é quando você está negando que você fez alguma coisa. Então, qual é a resposta? A resposta que você vai dizer é o seguinte: eu estou muito agradecida por poder te servir. Esta é uma palavra de ordem no mundo espiritual. Interessante que sempre quando alguém pergunta, diz assim, agradece, ou quando a gente agradece a alguém, aí alguém diz, de nada. Não, não é de nada. Você vai dizer o seguinte, quando a pessoa disser assim, obrigada, aí você diz, para mim foi uma honra te servir, para mim foi uma honra te ajudar. E isto é selado no mundo espiritual. Por quê? Porque você realmente está fazendo aquilo para o qual o Senhor nos chamou, está servindo, e precisa ser algo prazeroso. Servir precisa ser algo grandioso, porque nós precisamos a cada dia ter este sentimento de servir. Este sentimento, como Jesus tem nos ensinado. E outra coisa, é servir ao outro sem esperar que o outro faça alguma coisa por você. Porque o Senhor é aquele que vê. E tudo que a gente faz no mundo espiritual está registrado. E nós precisamos aqui dizer, o mundo espiritual está de pé para ver os nossos atos aqui na terra. E nós temos aprendido com Jesus. Jesus, realmente interessante que no meio do sofrimento, ele ainda pede perdão para os seus algozes. E qual de nós fazemos isso? Precisamos, por isso que a cada momento,
precisamos pedir para que o Espírito Santo gere em nós o fruto do Espírito. Então, a pergunta final para nós é: como você tem reagido nos momentos difíceis? Está pronta para seguir Jesus, mesmo quando o preço é alto? Porque nós sabemos que o preço é alto. O preço para seguir Jesus não é um preço barato, é um preço alto. Às vezes a gente não tem mais amigos, a família nos abandona, porque a gente serve a Jesus. Porque a gente tem Jesus como nosso amigo fiel. Nós temos Jesus como aquele que está à direita de Deus intercedendo por nós. Então, renovar a nossa aliança é o que nós precisamos fazer hoje. Hoje, Jesus nos convida a renovar a nossa aliança com Ele, vigiar e orar para não cair em tentação, servir ao invés de buscar posição, confiar no sacrifício do Cordeiro que deu a vida por nós. Então, nós precisamos confiar no Senhor verdadeiramente, confiar no Senhor porque Ele se entregou por nós. Que o Senhor continue nos abençoando nesta manhã. Que o Senhor continue agindo em nossas vidas e falando conosco de maneira especial. Eu peço ao Senhor que abençoe as nossas vidas, que nos dê força, que nos dê sabedoria, que nos ajude a nunca cair, a nunca negar a Ele. E se porventura cairmos, que o Senhor nos levante, nos fortaleça, nos ajude a cada momento. Nós precisamos disso. Nós precisamos, é isso que nós queremos, e que a nossa aliança com o Senhor nunca se quebre, mas que seja a cada dia uma aliança firme, uma aliança que está firme no Senhor e que ninguém consiga quebrar esta aliança. Que o Senhor continue nos abençoando. Vamos orar nesta manhã, concluindo este devocional. Peço desculpas às irmãs pelo transtorno aqui do notebook, mas o Senhor é poderoso para nos abençoar. E sabe que tudo isso é para o nosso bem espiritual. E que o Senhor venha nos abençoar grandemente. Então a gente pede ao Senhor: Senhor, obrigada pelo teu amor, pelo teu sacrifício. Ajuda-me a viver para ti, mesmo nos momentos difíceis. Renova, Senhor, hoje a minha aliança contigo. Eu renovo, Senhor, a minha aliança. A cada dia nós precisamos fazer isto, porque todos os dias somos tentadas a quebrar a nossa aliança com o Senhor. Todos os dias somos tentadas a, muitas vezes, a deixar o Senhor e seguir o nosso caminho sozinha. Então, com o Senhor já não é fácil, e sozinha a gente não vence. Que o Senhor continue nos abençoando. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Pai, estamos aqui na tua presença, agradecida a ti por tudo, Senhor, por ter enviado Jesus, por ter enviado o teu filho, teu único filho, para morrer em morte de cruz por nós. Jesus, nós te agradecemos, porque tu realmente quiseste se entregar por nós. Jesus, recebe a gratidão da nossa alma, recebe a nossa gratidão nesta manhã, porque tu vieste para religar o homem com Cristo, com Deus, e sabemos, ó Pai, que tu realmente és aquele que és o nosso Pai, porque Jesus é aquele que tem garantido que somos também filhos de Deus. Age, Senhor, de maneira especial sobre as nossas vidas. Nos fortalece, nos anima, nos dá força para continuar. Sabemos que os dias são maus, mas aceitamos te servir de maneira gloriosa. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todas. Fiquem com Deus. Amém.